Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das lutas, dos conflitos, das guerras, das batalhas que acontecem interiormente na vida de muitas pessoas. E é por conta disso que eu quero compartilhar essa palavra com vocês que se encontra aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Com certeza essa palavra vai trazer resposta para essas pessoas que estão passando por esses conflitos, por essas guerras, por essas batalhas que acontecem interiormente, amém? Que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela faz uma pergunta e ela mesma dá a resposta. Então nós entendemos que esses conflitos, essas guerras, essas pelejas que acontecem interiormente na vida de muitas pessoas, elas acontecem simplesmente porque as pessoas vivem preocupadas em satisfazer os desejos da carne, em buscar as coisas do mundo, e muitas vezes por não conseguirem realizar esses desejos, é onde esses conflitos e essas guerras, essas batalhas que acontecem interiormente permanecem, e assim tira a paz dessa pessoa, impede ela de ter uma vida normal, uma vida abençoada, uma vida tranquila, de paz. E então, olha só o que diz aqui no versículo 2, irmãos: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Mas aí você pode falar: mas eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho esforçado, lutado de todas as formas para realizar meus sonhos, meus desejos, e não tenho conseguido. Olha o que diz no versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, você está pedindo, mas você não está recebendo, porque você não está pedindo segundo a vontade de Deus. Ou seja, você está indo ao contrário do que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Mas enquanto você estiver buscando simplesmente satisfazer os seus desejos, satisfazer os desejos carnais, buscar as coisas do mundo, o que vai acontecer é que você vai permanecer sofrendo com essas guerras, com esses conflitos, né, com essas batalhas que acontecem interiormente. Então, olha só como Deus trata essas pessoas que deixam de buscar a Ele para buscar as coisas do mundo, para satisfazer os desejos da carne. Olha o que diz no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós podemos ver aqui que Deus chama de adúlteros e adúlteras aquelas pessoas que deixam de buscar a Ele para buscar as coisas do mundo, para satisfazer os desejos da carne. Por que Deus chama de adúlteros e adúlteras? Porque o nosso relacionamento com Deus é como um casamento. Então Deus não vai aceitar se relacionar com uma pessoa que está traindo Ele, buscando se relacionar com as coisas do mundo, satisfazer os desejos da carne, né? Satisfazer o pecado. Então Deus, ele não aceita esse tipo de relacionamento. Então por isso ele chama essa pessoa de adúltero e de adúltera. Essa pessoa está simplesmente traindo Deus, né? E tem mais, ela ainda se constitui inimiga de Deus, né? Porque ela buscou amizade com o mundo. Então, se essa pessoa é inimiga de Deus, ela não vai ter êxito naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está buscando. De forma alguma ela vai ser bem sucedida, né? Nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus desejos, né? Então ela vai continuar sofrendo, com essas guerras, com esses conflitos, né? E vai simplesmente acumular sofrimento, decepção, frustração, por buscar as coisas do mundo e não buscar a Deus. Então, irmãos, tudo que essa pessoa precisa fazer para acabar com essas guerras, com esses conflitos, é simplesmente dar ouvidos à palavra de Deus e colocar
Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Então, quando ela fizer isso, todos esses conflitos, essas guerras, essas batalhas que acontecem interiormente vão acabar, porque tudo aquilo que ela precisar para ter uma vida plena, abençoada, satisfeita, né, Deus vai preparar para ela. Mas isso a partir do momento que ela buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Olha o que diz no versículo 5 também. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, ele tem zelo, ele cuida daquilo que é dele. É como eu disse, o nosso relacionamento com Deus é como um casamento. Então, de forma nenhuma, ele vai aceitar se relacionar com uma pessoa que busca-se um outro relacionamento lá fora. Então, ele não aceita, ele tem zelo, ele tem ciúmes. Então, no versículo 6 diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Quem são os humildes nesse caso? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que dão crédito e que obedecem a palavra de Deus. Essas pessoas mostram através da sua obediência que o melhor caminho para elas seguir é o caminho segundo a palavra de Deus. Então, essas pessoas são consideradas humildes diante de Deus, porque elas reconhecem que precisam de Deus. Diferente do soberbo, que é aquela pessoa que bate no peito e fala: quem decide a minha vida sou eu é que sei o caminho que devo seguir, a decisão que devo tomar, e ponto final. Essa pessoa é considerada como soberba diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Então, olha o que diz no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A partir do momento que você se sujeita a Deus, é o momento em que você é obediente à palavra de Deus. Quando você é obediente à palavra de Deus, é onde você está se sujeitando a Deus. E quando você se sujeita a Deus, quando você é obediente à palavra de Deus, automaticamente você já está resistindo ao diabo. Então ele não terá poder sobre a sua vida. O que vai acontecer é que ele vai fugir de você. Então, no versículo 8, Deus ele continua dando instruções, dizendo assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, isso quer dizer que quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele se aproximará de nós. Mas o problema é que muitas pessoas, num dia elas estão buscando Deus com toda a sua força, estão cheias de fé, animadas. No outro dia elas já estão derrubadas, sem força, sem ânimo, estão inclinadas para o pecado, pensando somente em satisfazer os desejos da carne. Então essas pessoas, elas são consideradas de duplo ânimo. Então olha o que Deus diz para essas pessoas: purificai o coração. Ou seja, nós temos que buscar, purificar o nosso coração e buscar a Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e sempre. Então olha que forte que diz aqui no versículo 9: sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Antes, quando eu li esse versículo, eu ficava pensando, mas por que a palavra de Deus diz assim: converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza? Por que a pessoa faria isso? Mas quando eu li em Apocalipse 3:17, eu entendi essa palavra, que diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, foi onde eu entendi, irmãos, que se a pessoa não tiver Deus, ela não tem nada, ainda que ela tenha muitos bens, muitas riquezas materiais. Se ela não tiver Deus, ela é considerada miserável, pobre, cega e nu. Ou seja, ela é considerada a pior criatura da face da terra. Então, quando ela percebe a sua real condição, é onde acontece o que está escrito aqui nesse versículo, que diz que ela sente as suas misérias. Então é onde ela vai se lamentar, ela vai chorar, ela vai converter o riso dela em pranto e o gozo dela em tristeza, por saber que não tem Deus na sua vida, que não tem a presença de Deus na sua vida, que ela
não tem nada, que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu, porque ainda que ela tenha muito dinheiro, muitos bens, muitas riquezas materiais, ela não pode comprar a sua salvação, ela não pode dar nada em troco da sua alma. Então, ela não tem nada, ela é considerada desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Então, é onde a pessoa vai fazer o que está escrito aqui no versículo 10, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Essa pessoa, então, ao perceber a sua real condição, ela vai se humilhar, ela vai buscar a Deus de todo o coração e ela vai desejar de toda a sua alma. Então, é onde Deus vai exaltar ela. Então, irmãos, só para terminar, aqui no versículo 11 e o 12 diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Amém, irmãos? Então, só para os irmãos compreenderem, nós podemos ver aqui nesse capítulo que tudo aquilo que a pessoa precisa fazer para se ver livre dessas guerras, desses conflitos, dessas batalhas que acontecem interiormente na vida de muitas pessoas, tudo que ela precisa fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, quando ela fizer isso, é onde ela vai ter paz, porque tudo aquilo que ela precisar para ter uma vida plena, abençoada, satisfeita, Deus vai preparar para ela. Mas isso quando ela buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Enquanto ela ficar buscando satisfazer os desejos da carne, enquanto ela estiver preocupada em buscar as coisas do mundo, sempre vai haver essas guerras, esses conflitos em seu interior, porque ela vai buscar e não vai realizar, não vai conseguir. Então eles vão permanecer, essas guerras, esses conflitos vão permanecer e vai trazer dor, vai trazer tristeza, decepção, frustração, e só vai causar mal à vida dessa pessoa. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que você precisa, Deus vai preparar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em o nome